tela compartilhada? Sim. Então tá. Então vamos lá. Apresentando o CONAR inicialmente, eu não sei quem dos senhores, além do Ítalo, já teve no CONAR, participou do CONAR, o Ricardo Já. e o Pedro também. Legal. O CONAR até 2025, ele era conhecido como CONAR, que é o maior congresso de gestão de pessoas que eu saiba da América Latina e um dos três maiores do mundo. Só que agora está tendo todo um empenho, um esforço do marketing para que ele deixe de usar a marca CONAR e passe a ser conhecido como a cidade do RH. Então, esse ano, fisicamente lá dentro, tudo será diferente para que faça jus a esse novo nome, Cidade do RH. E ele tem como característica principal trazer tendências do que está se fazendo de gestão de pessoas lá fora e falar do futuro do trabalho aqui. E em 2026, esse ano, a temática do CONAR é o futuro da gestão é humano. Então, esse tema ele é um direcionador porque as falas vão ter que estar apontando para esse futuro da gestão é humano. Um pouco do CONAR em números. Esse ano nós vamos ter 43 mil metros quadrados de área construída, é muita coisa. Se eu não me engano, isso aí são 5 pavilhões da Expo São Paulo, 300 estandes que vão estar participando lá, 3.500 congressistas e 32 mil visitantes. O que é um, o que é o outro? A cidade do RH, ela é um espaço com vários estandes, com várias feiras, com vários eventos ali dentro, e a pessoa tem a opção de pagar uma diária, que, sei lá, 100, 200, 300 reais, para poder ter essa visitação nesse dia do CONAR. Então, esse pessoal que visita, eles são esses 32 mil pessoas. Já os congressistas são aqueles que fazem um investimento de 5 ou 6 mil reais, não tenho muita certeza, para fazer parte de um lugar mais privilegiado, para poder assistir aos palestrantes que a gente entende que faz jus para esse público, para esse pessoal. 120 palestras oficiais que haverão nesses 3 dias e 4 mil pessoas trabalhando diretamente para que o CONAR, que a cidade do RH, aconteça desde antes até o dia do final dela. E o CONAR ele não é grande somente em números, mas uma coisa que torna ele bem atrativo e bem respeitado são as conexões que acontecem dentro daqueles 3 dias, as ideias que nascem lá, e as reflexões que ele acaba por gerar quando finaliza aqueles 3 dias de um banquete de conhecimento ali bem interessante. E aqui uma fala para os senhores, nossos palestrantes e moderadores. A fala é essa aqui, ó. Cada um de vocês foi escolhido não apenas pelo conhecimento que detém, mas pela trajetória ou resultados que vocês já alcançaram. E bem grifado aqui, porque inspiram pessoas. Então, a pessoa que convidou vocês, cada um dos senhores, tá? Ela viu essa autoridade no tema, ela viu que, de alguma maneira, vocês inspiram pessoas, e essa foi a razão de ser de vocês estarem convidados a somar conosco nessa Cidade do RH, edição 2026. E porque compartilhar experiências capazes de ampliar perspectiva, provocar reflexões e gerar transformações. Aqui uma informação importante: os dias do CONAR será dia 18, 19 e 20 de agosto. Daqui a pouco vou projetar o dia e a hora da participação dos senhores. Será em São Paulo Expo. Eu não sei quem dos senhores conhece lá, mas é um lugar assim de difícil acesso. Mais adiante a gente vai fazer uma sugestão de horário de chegada, porque o trânsito ali é respeitável. Se São Paulo tem trânsito ali, dia de evento, é mais respeitável ainda. E como eu falei, é o maior congresso, evento de gestão de pessoas da América Latina. E aqui está umas sugestões para vocês em relação à chegada. Chegar, no mínimo, 1 hora de antecedência.
Eu estava no painel hoje pela manhã anterior e a pessoa falou se como é que ele pedia para o motorista deixar lá no lugar certo, né? Geralmente os motoristas de táxi ou de Uber sabem que lá só tem uma via de acesso, é lá. Então é fila de Uber para entrar, é fila para você sair do Uber e chegar na portaria. A única parte bacana é que vocês não estarão na fila dos frequentadores normais. Vocês vão se anunciar para os pessoal que está lá de apoio e falar assim: olha, eu sou palestrante, aonde eu pego meu crachá e lá é tudo diferente para vocês. Então, chegar uma hora de antecedência e uma sugestão: evitar agendar alguma coisa uma hora depois do término da fala de vocês. Por quê? Pode ser que alguns dos senhores tenham um livro e quem está lá porque quer te ouvir, vai querer o teu autógrafo. Pode ser que o público que está lá, ele vai querer interagir, perguntar contigo depois da palestra. Pode ser que vocês queiram fazer uma participação no podcast e aí a gente tem que fazer um agendamento, uma reserva. Então, assim, evitem um compromisso muito próximo para poder, inclusive, interagir com o público que está lá. Uma coisa que o Ítalo conhece, existe o aplicativo do Conar, que a pessoa que baixa aquele aplicativo, ela não está te ouvindo porque ela está lá. Ela escolheu aquela palestra, ela escolheu aquele tema. Então, a gente parte do princípio que, depois dessa conversa, talvez as pessoas queiram conversar com os painelistas. Tranquilo? E aí, quem quiser fazer um podcast, por exemplo, fala comigo que a gente providencia o agendamento e esse aqui são as razões por que a gente pede para ficar pelo menos uma hora depois. Em relação a PowerPoint, é o seguinte: existe uma solicitação por parte da curadoria do CONAR para que não se use a apresentação. Mas, se a pessoa falar assim, Jean, eu só consigo guiar minha fala por um PowerPoint ali projetado, a gente manda o modelo e aí você insere o teu conteúdo dentro desse modelo que a gente encaminhou. Então, a ideia é que não haja isso para que haja uma interação, para que haja bate-bola lá, um ping-pong bem bacana com os participantes. Estrutura sugerida para a participação de cada um. Aqui está falando com os palestrantes. Considerando que o tema do CONAR é o futuro da gestão é humano, o tema do teu painel, que vou mostrar daqui a pouquinho aqui, ele precisa se conectar com o tema do CONAR e o tema do teu painel. Que a tua mensagem, que você tenha uma mensagem, aliás, que você queira compartilhar. Você vai ter lá 12 ou 15 minutos de fala, mais ou menos. Qual é a mensagem que você quer deixar para aquele público que está lá? Que eles saem de lá inspirados a fazer alguma coisa. E eu sei que é um pouco difícil colocar uma palestra, algo em prática no dia seguinte, mas fica aí o convite, fica aí o desafio. Que a gente consiga terminar nossa fala deixando alguma provocação, alguma coisa que eles possam dar aplicabilidade no dia seguinte. E aqui são 10 dicas para tornar uma palestra interessante. Tenha um propósito claro. Onde que você quer chegar com a tua palestra? E a gente consegue ter esse propósito na hora que a gente está montando. Mas, às vezes, pela falta de foco, a gente quer chegar aqui e, durante a palestra, ela vai para outro caminho. Então, propósito, foco e rapidez, não no sentido de você acelerar muito, mas é rápido no sentido de vai ao ponto. Conecta o teu tema com o teu público que a coisa vai acontecer. Aplicabilidade, que a gente falou, storytelling, que é algo que enriquece muito o bate-papo do palestrante com o público. Simplicidade, eu sei que na área de vocês tem muito termos em inglês, é uma fala às vezes técnico, mas quem vai estar ouvindo vocês não é da área médica. Então, tenham piedade do público, tentem colocar no português o máximo que vocês puderem colocar da fala de vocês. Conexão emocional.
faça com que teu tema chegue no coração da pessoa. Até porque é um tema relacionado à área de saúde, que talvez muitos deles estão passando por aqui, então isso é bem mais fácil para vocês. Autenticidade. Eu acho isso aqui um ponto interessante, porque tem pessoas que querendo apresentar um palestrante assim que encante a todo mundo, acaba esquecendo o principal, que é ser você mesmo. Então, seja autêntico, seja você. Tem um palestrante da área da psicologia que eu gosto muito, que é o Rossandro Klinger, não sei se vocês conhecem ele, mas o cara tem a palestra dele é profunda e ele tem um sotaque nordestino que ele falou assim, eu não vou abrir mão disso que eu sou. Então aí que está a autenticidade. Interação e fechamento com ação. Para quem é da área de marketing, call to action, o que a pessoa vai fazer daquilo, qual que é o comando para a pessoa fazer após o término daquela fala. Mais reflexão. Alguém abriu o microfone, pode perguntar. Eu que abri sem querer, estou clicando aqui de volta. Mais reflexão, mais conexão, mais transformação. E aí o painel de vocês está aqui, ó. É o painel 7. Vocês vão falar no dia 19, às 10h30 até 11h20. Ou seja, vocês têm aí 50 minutos. O Ítalo, moderador, o Pedro, painelista 1, e o Ricardo, painelista 2. Então, vocês têm 50 minutos para os três passarem o recado de vocês aí. E o tema do painel de vocês, gente no centro da operação, gestão das relações de trabalho e bem-estar no agronegócio. Eu vou colocar esse material também no grupo para vocês. E aqui eu acho que finaliza. Finalizou. Deixa eu parar de compartilhar. E aqui estamos nós. Perguntas, comentários? Gê, obrigado aí pelo alinhamento. É só uma questão. Então, cada um fala 12 minutos, é isso que eu entendi, né? Mas não é pegar o moderador, ele vai precisar de um tempo que ele vai utilizar. Imagino eu, tá, Ítalo? Estou falando aqui, se não for, eu falo assim, já pensei diferente, pode fazer. Mas o moderador, ele precisa abrir, ele precisa trazer uma pergunta, e aí o que vocês vão ter que combinar, essa reunião sou eu com vocês. Depois o Ítalo vai ter que montar uma reunião com vocês dois. Porque como ele vai ser o moderador, ele vai ter que abrir, ele vai ter que lançar as perguntas, mas para ele lançar as perguntas, falando das entrevistas que eu já dei na vida, que não foram poucas. As melhores entrevistas que eu dei foi quando eu sentei com o entrevistador e falei, vou falar sobre isso, falou do tema importante, a importância do tema é este, e as perguntas que não pode ficar de fora são essas. Então, isso ajudou muito o entrevistador a tornar relevante a pergunta. Penso eu, não, aí a decisão vai ser do Ítalo, que se vocês puderem combinar entre vocês, o Pedro e o Ricardo passar uma prévia da fala e as perguntas que seria interessante colocar para serem feitas, eu acho que isso vai tornar tudo mais fluido, mais bacana. E aí, respondendo a pergunta do tempo, mais ou menos sim, 12 com 12, 24, tem que ter o tempo do Ítalo abrir, fazer as perguntas, e ele vai ter que amarrar a fala de um com a fala do outro e fazer um fechamento. Não, entendi. É pergunta e resposta, assim, tá bom. A gente pensa nas perguntas e manda, beleza. Não necessariamente, Pedro. De repente, o Ítalo pode fazer uma pergunta assim, olha, eu me sinto à vontade iniciando sem interrupções. Aí você tem lá os 12 minutos para você construir aquela pergunta que você entende importante. Aí o Ricardo fala assim, não, mas eu prefiro um ping-pong, eu pergunto, respondo. Vai ser um combinado de vocês três. É esse que é o detalhe. E como é o Ítalo que vai estar regendo tudo isso, é interessante ele falar alguma coisa sobre essas possibilidades. O Ricardo levantou. Legal. Vou pedir desculpa aqui, Ricardo, é porque minha plataforma de trabalho é o Zoom, tá? Eu apanho um pouquinho com o Teams aqui. Valeu, então, Sem obrigado. problema, Jean. Perfeito, obrigado pela explicação. Para mim, eu acho que o que a gente
concordar de formato super funciona. Eu acho que pelo tempo a discussão dinâmica ela pode ser até mais interessante. E deixando bem claro, eu não sou doutor, assim como Ítalo e Pedro, tá? Eu trabalho com saúde mental, mas eu não sou o braço psicólogo do negócio, eu sou empreendedor e empresário, então eu tenho uma ótica um pouco diferente de tratar desses assuntos. Eu não entro na parte técnica, né, da coisa, até porque não tenho propriedade. Quem tem é o braço técnico, a minha sócia, Sabrina, que é psicóloga. Mas, enfim, estamos aí trabalhando bastante essa temática. E aí que é só um ajuste, porque no material que eu recebi, a temática para mim era relações do trabalho e saúde mental, e aqui está um pouquinho diferente do posicionamento, que não é um problema, é mais para a gente entender qual é a forma, até porque eu já vim me preparando um pouco para este contexto, mas é super adaptável, tá, Jean? Não tem nenhum problema aí. Para mim, formatos, super top. Acho que o bate-papo pode ser até mais rico. Podemos estruturar, mas deixo para o Ítalo também trazer ali as sugestões de como a gente toca. Meu ponto de atenção é só a temática, que ela tem uma leve... Tá. Eu tenho um segundo material que eu não vou apresentar, mas vou colocar no grupo para vocês, porque ela fala da estrutura do grupo de vocês. E aqui repete o tema, tá? Gente no centro da operação, gestão das relações de trabalho e bem-estar no agronegócio. Eu posso até checar com tranquilo. Para mim é completamente ajustável. Uma Porque leve... assim, se for grande a diferença, talvez eles tenham me passado o material errado e eu acho. Eu acho que é só do que eu estou sentindo de diferença é que a gente, obviamente, faz todo sentido estar focando no agronegócio por estar na Arena Agro, né? E aqui, quando mandava, o tema era mais amplo, mas ok, para mim está tranquilo. Se for esse só, mesmo tinha essa diferença, sem problema nenhum. Então. Opa, primeiro, Jean, ótimo, isso é muito didático, muito bom ouvir de quem é didático. Pedro, você também, estava ciente que era para o agro? Sim, sim. Não, é porque, Jean, eu acho que teve realmente algum problema. E eu estou falando aqui com a André, eu posso lhe ligar porque não é, porque eu estou em outro que é o novo papel do RH, da gestão de pessoas para a arquitetura de adaptabilidade. E inclusive os dias não batem, porque nesse dia aí como eu estou coordenando lá, eu vou estar lá no RH Tech. Então pode ter sido que assim ter havido alguma incongruência disso aqui. Não tem problemas. Qualquer coisa eu consigo jogar o outro lá e eu consigo. Pois é, que você mostrou aí tudo. Então... Não, esse aqui é o material que eu vou mandar no grupo, que fala de tudo da parte do grupo de vocês. E a temática é essa daqui, ó. Tá? Então, assim, Tá. eu vou falar com a. Ou você. Eu acho até melhor você falar, Ítalo. Eu já estou cutucando aqui já, André, já. Para ver o que é que aconteceu e a Ireana, mas não tem problema, tá? Em geral, assim, como o Jean colocou, como moderador, eu acho que um dos pontos importantes é tempo, né? E aí trazendo aqui, porque é muito pela dinâmica e pelo ambiente que são desses talk shows mais rápidos, é bom idas e vindas e várias mais curtas do que uma fala longa e um final, uma conclusão que, né, as pessoas já não estão mais assim, né? Então eu tento começar com um mote, e aí tem muito a ver quando você vai falar de agro, é assim, o que há de especial no agro? Agro é gigante no Brasil, não se fala muito no agro, mas o que é diferente no agro que a gente pode puxar aqui e trazer para quem está assistindo? E aí, a partir disso aí, começar a pingar de um lado para o outro, coisas curtas, ou seja, perguntas curtas, e um considera, um fala, do que fazer uma exposição maior, porque não é uma aula, é como o Jean colocou. A gente está tentando tornar o CONAR, principalmente no Ergatec, no agro e no Festival do Trabalho,
diferentemente do palco principal, como o Jean colocou, que é mais conceitual, são palestras mais longas e tudo mais, seria mais troca de experiência e bate-papo muito mais informal e muito mais rápido do que propriamente uma aula de exposição. Por isso que o Jean reforçou muito bem. Obrigado, Jean. Assim, slide no último caso, né, Jean? E essa é a nossa recomendação. Então, eu acho que esse encontro, esse momento, esse bate-papo, o maior diferencial o que é que tem de diferença? O que é que tem de diferente? O que é que a gente pode adaptar? Qual é a maior dificuldade, né? Então, quais são os principais erros e acertos de quem quer só copiar e colar? Não dá para copiar e colar, obviamente. E aí, quais são os desafios? E aí, a partir daí, a gente ir para um bem bolado de ponto a ponto, visão, como o Ricardo colocou, do empresário que está lá do negócio e tudo mais, e o Pedro, que é o técnico que vai dizer assim, olha, o desafio principal é esse, a diferença é esse, não adianta copiar e colar desse jeito, e aí a gente conseguir fazer algo mais rápido, respostas mais curtas, mas que vai e volte mais rapidamente. Pedro e Ricardo, aceito considerações, Jean, por favor. Tá. Eu não vou entrar nesse mérito, porque quem vai estar na produção lá no palco são vocês três, tá? Tem uma coisa sobre a minha participação que eu não falei, que é assim, eu sou dos bastidores. Eu vou ficar com vocês até a hora que vocês subirem no palco. Daquele momento em diante, quem vai tutelar os senhores é o Ítalo. Tá? Eu vou estar na retaguarda lá, até chegar. E aí uma outra coisa que eu não falei, mas é importantíssimo também, quando os senhores chegarem, vocês têm duas opções. Me chamarem, aí eu cruzo aquele pavilhão gigantesco para ir buscar vocês lá, eu acho que não precisa, ou vocês se encaminham para a sala de palestrantes. Lá é o nosso ponto de encontro, tem café, comes e bebes, lá a gente vai se articular, entendeu? Lá a gente vai poder, a gente que eu falo são vocês três, vão poder sentar, conversar e alinhar os detalhes, e eu vou conduzir vocês até o palco e acabou. Porque eu nem no final vou estar com vocês, porque eu vou estar já tocando um outro painel. Perfeito. Jean, obrigado por esse excesso de zelo, tranquilo, mas agradeço. E Ítalo, por mim, mais que acordado, assim, acho que esse formato é legal. De repente, se fizer sentido, posso listar aqui algumas, não aqui, mas mando para a gente ir trocando ali assincronamente. No grupo. Exato, algumas características e disclaimers que eu vejo no agro que eu acho que é de interessante a gente poder provocar e discutir, e eu acho que, Pedro, por favor, também, e a gente entende ali escopos, né? Acho que o Pedro vai ter muito mais o olhar técnico, científico, médico da coisa, e eu posso trazer uma realidade muito mais do negócio propriamente dito, de como essas correlações têm impactado ali a questão de saúde mental e produtividade, coisas desse tipo, né? Com sugestão. Mas acho que está super alinhado. Ótimo, acho que vai ser ótimo. Acho que vai ficar bom assim, bate bola, fica bom. Um complemento, desculpa, Jean, mas assim, só um complemento ao Pedro e ao Ricardo, assim, os especialistas do assunto são vocês dois, vocês aqui vão falar. Eu acho que o papel de moderador é muito de conduzir do que de pode botar alguma opinião e tudo, mas muito mais com a lógica jornalística, assim, né, como um bom jornalista que faz os apresentadores, né, subirem e tudo mais. Então, fiquem à vontade de pontos que vocês queiram que eu suba, né, sirva de escada ali para jogar a bola e vocês partirem para o gol. É dessa forma que eu vejo, e controlar ali um pouco o tempo e finalizar puxando sempre com algumas técnicas de praticidade para quem está assistindo. Eu respeito muito para quem nos assiste e dedica o tempo de estar nos ouvindo, né, quando a gente está lá no palco e tudo mais. Então, também é nossa tarefa. E Jean, também, repito que o Ricardo colocou. Obrigado pelo excesso de zelo, né, Ricardo? Muito bom. Só uma perguntinha. Senhor... Várias, Camila, fique à vontade. A gente tem uma ideia de quantas pessoas comporta o espaço que eles vão estar fazendo a apresentação?
Não sei responder. 250 pessoas sentadas, mais um monte de gente que fica em pé. É super comum. Nem eu sabia disso. Então é isso, senhores. Eu vou colocar no grupo o PowerPoint que eu apresentei aqui para vocês verem aquilo ali, tá? E vou colocar esse material que está dando divergência no tema, que é uma recomendação para a gente colocar para vocês se orientarem. E quanto a essa divergência, eu já vou delegar para o Ítalo o alinhamento disso com o André Galter. Tá? Já vou fazer isso agora. Lá tá me esperando para ligar aqui, eu alinho direitinho. E aí a gente fica naquela assim, Ítalo, Jean, tá ok? Já escreve no grupo lá, ó. Pessoal, tá ok, é isso aqui. Pessoal, não é isso aqui, a gente vai trocar, tá? Então, o que o Ítalo falar, a partir daqui tá valendo. Para mim tá super ok, tá? Eu só comentei porque tinha essa leve diferença no e-mail inicial, mas assim, para mim as duas temáticas, ou ela mais ampla, ou ela mais específica para o agro, faz sentido da mesma forma, tá? Tá, joia. Pessoal, um abraço. Obrigado pela disponibilidade. Fui o mais objetivo que eu pude. Deu 40 minutos aqui. Era para ser um pouco mais curto, mas foi rico. Valeu a pena. Ótimo, perfeito. Prazer, abraço, Pedro, um grande prazer. Ricardo, prazer conhecê-lo. Se puder, vou te chamar no paralelo, porque quero saber um pouco mais sobre a Arenatec. Se soubesse, semana passada estava aí no Cubo e ia te procurar para tomar um café, mas uma hora que aparecer aí te procuro também. Tá, valeu. Um grande abraço. Tchau, abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.